Salve aí, pessoal do YouTube. Bom, agora gravar um segundo vídeo sobre o livro da Cathy O'Neil, Algoritmos de Destruição em Massa. E esse vídeo vai ser mais pontual, é sobre o primeiro capítulo, onde ela traz a questão de o que é um modelo. E aí eu acho que tem alguns problemas, né? E ela também traz dois bons exemplos que são centrais para a gente pensar em toda essa discussão e desmistificar um pouco a ideia de que são números muito complexos, contas, robôs, etc. E pensar um pouco da lógica por trás, né, da criação de modelos, que acho que é um entendimento muito crucial para a gente poder se entender nessa sociedade cada vez mais repleta dessas tecnologias e poder problematizar, poder contestar. Então isso acho que é algo essencial para uma democracia nos tempos atuais. E bom, primeiramente, a questão que ela vai colocar é um exemplo de como ela cuida da comida dos filhos dela. Então ela tem 3 filhos e aí ela sabe mais ou menos as preferências alimentares, ela tem, por exemplo, uma proposta nutricional, ela também tem uma perspectiva de quais alimentos satisfazem mais, então também tem um fator emocional que ela vai colocar ali nos alimentos. Então tem toda uma lógica que embasa uma determinada dieta e que essa dieta ela é bem personalizada. E é ela que cuida disso, né, para os filhos dela. E aí ela dá o exemplo de que ela poderia criar um modelo explicitando essas variáveis, os ingredientes da alimentação, os horários, o modo de preparo. Esse modelo com essas variáveis ia poder então automatizar o trabalho dela de gerenciar os alimentos. Teria transformado o controle de comida que tenho na cabeça, meu modelo interno informal, em um modelo externo formal. Ao criar meu modelo, estenderia meu poder e influência sobre o mundo. Estaria criando um eu automatizado que pode ser implementado pelos outros, mesmo que eu não esteja aqui. E aí o que ela vai estar colocando, né, em primeiro lugar, eu acho que são 2 pontos, né, cruciais sobre a realidade e que tem uma profundidade filosófica muito grande, ao mesmo tempo que não deixa de ser simples algum entendimento sobre isso. Então, basicamente, a questão do modelo é você entender o que está em jogo numa situação, numa cena, né? O que está em jogo? O que você vai explicitamente formalizar, quais variáveis que você vai conseguir aprender com números, palavras, como você vai traduzir de modo formal, explícito, o que está acontecendo numa situação. Por que isso é tão interessante? Pode parecer óbvio quando você está dando um exemplo de comida, mas na verdade não é. Por quê? Porque implicitamente muitas outras coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, quando ela está pensando na rotina dela de alimentação, de preparar os alimentos para os filhos, etc., ela não está incluindo o funcionamento e as complexidades do coração dela que tem que estar batendo ali. Ou outros processos de produção da sociedade capitalista como um todo que são necessários para produzir aqueles alimentos. Então, dentro do modelo do corpo, né, do objeto que ela está pensando ali, desse alimento que ela está explicitando com determinadas variáveis, existe um segundo fator, que seria meio que uma matéria escura, um corpo não identificado, externo, né, algo oculto, não necessariamente externo no sentido de está do lado de fora do que eu estou estudando e dentro da minha caixa tá as coisas que estão dentro da minha caixa. Não, não é isso. É porque está do lado de fora do meu modelo. E o modelo não precisa ser um modelo que eu estou escrevendo matematicamente. É um modelo que está na minha cabeça, de como eu estou entendendo e interpretando uma situação. E aí eu entender que esse lado oculto, que está implícito, ele está também implicado, porque esse objeto oculto ele tem implicações sobre o corpo explícito, sobre as coisas que eu consigo colocar enquanto modelo. Isso é vital para a gente entender que existe uma complexidade maior, que quando a gente traz uma variável, ela vai ter várias implicações em relação a um mundo maior do que ela. Então, por exemplo, né, agora a gente vai sair do exemplo da comida para a gente pensar o exemplo de reincidência prisional, onde você vai conseguir ver um grande problema que é o quê? Você, por exemplo, entende que se você explicitamente coloca o fator racial como um fator que deixa as pessoas mais propensas a voltarem para a cadeia, né, a ter uma reincidência, e então, se uma pessoa tem uma raça que está mais relacionada com maiores índices de pessoas que reincidem, né, que são presas mais de uma vez, você tem a ideia de que se você explicitamente coloca, então, pessoas negras têm mais chances de voltar para a cadeia, elas têm que ter penas maiores. Isso é racismo, gritante, explícito. Porém,
se você pega uma série de correlações, como o CEP, como pessoas que conhecem mais pessoas em situação de vulnerabilidade social, marginalizadas, que já foram presas. Então, a pessoa ali nunca foi presa, ela é réu primário. Sorém, se a gente for comparar 2 réus primários, uma pessoa branca que mora num bairro rico, onde as taxas de crime são bem menores e ela conhece muito menos pessoas que já foram presas, e uma pessoa réu primária preta num bairro pobre, onde as taxas de crime são muito maiores e ela conhece muito mais pessoas pretas, e aí você não considera a raça, mas você vai considerar esses fatores que estão correlacionados, você indiretamente, como uma coisa está implicada na outra, você vai estar fazendo um algoritmo racista. O seu modelo, ele vai sim estar enxergando raça, por mais que explicitamente você não coloque isso. E a questão não é nem que você consegue simplesmente neutralizar a existência do racismo estrutural para pensar um algoritmo. Muito pelo contrário, você precisa, na verdade, conseguir se posicionar em relação ao racismo. O seu algoritmo, ele precisa tentar lidar de uma forma que ele produza efeitos na realidade que combatam o racismo. Então não é simplesmente, não vamos colocar raça ali nas variáveis e achar que o racismo acabou no modelo que a gente vai estar utilizando e depois automatizar, e as sentenças, por exemplo, vai ser muito melhor porque o juiz, ele tem um viés humano e quando ele vê uma pessoa preta ele vai estar condenando ela, mas o algoritmo não, ele vai analisar dados e vai condenar só quem é mais provável. Porque na verdade, quando você monta um algoritmo desse tipo, você está fazendo o quê? Uma automação de uma avaliação com base no passado, e que tende a reproduzir muito forte esse passado, porque se simplesmente você vai falar que o que mais acontece é o que tende a mais acontecer, e a gente vai também utilizar medidas que vão reforçar que essa coisa aconteça mais, então você vai estar sempre mantendo a reprodução de um sistema opressor e racista. A questão, no entanto, é se de fato eliminamos o viés humano ou simplesmente o camuflamos com tecnologia. E aí, um bom exemplo, né, de como você pensa a tecnologia no sentido contrário seria você, em vez de utilizar essas estatísticas e avaliações para pensar em quanto tempo uma pessoa deveria ficar presa e quantas mais pessoas deveriam ser presas ou autuadas, etc., em vez de você usar o conhecimento, enfim, a tecnologia para isso, você poderia buscar analisar dados, né, e utilizando algoritmos, etc., para pensar, por exemplo, qual é o efeito das penas e das condições específicas de cada cadeia. Aí tem uma hora que ela até cita, tipo, questão de estupro, várias questões, né, que ela volta a abordar essa situação da reincidência do sistema prisional. Mas qual é o efeito de você utilizar, então, esses dados, esses algoritmos para analisar, não no sentido de reproduzir e reforçar o sistema prisional, mas de questionar, essa pena, você está vendo que estatisticamente ela é pior, mas dentro das penas, mesmo se você não muda totalmente a lei, mas dentro das penas, quais são as melhores consequências para lidar com determinado crime ou com determinado problema e que tem melhores resultados, você vai cruzando os dados para isso, porque aí você vai ter provavelmente números inconvenientes para o sistema e que vão colocar um pouco em xeque um sistema que a gente sabe que é ineficiente. Então, é muito uma questão de como você usa e emprega essas coisas, mas acho que o ponto central é justamente entender essa essência dos modelos e até que ponto que às vezes é imprudente você tentar tomar decisões e colocar o algoritmo no lugar de autoridade, quando a realidade, primeiro, ela é muito complexa, ou quando você, mesmo que você consiga pensar quais dados seriam necessários para avaliar alguma coisa, você sabe que você não tem, e aí você vai usar proxies, você vai usar substitutos aproximados que, na verdade, não aproximam muito bem. Então, essa discussão, esse primeiro capítulo, ele acaba sendo muito central para tudo que vai vir em vários exemplos, em vários estudos de caso ao longo de todo o livro. E é justamente isso, assim, né? Tipo, acho que o desenvolvimento, desenvolvimento dentro de estatística, inteligência artificial, desses modelos automatizados, tem que levar muito em conta essas limitações dos modelos. E ao levar em conta não significa não fazer tecnologias, mas pensar justamente, propor, não apenas, o modelo identifica um problema, mas qual é a solução para isso? Como a gente pode lidar com essas informações e que tipo de coisas a gente não está estudando? Que partes da realidade a gente está ignorando? Por que a gente está pensando nessa chave de como a gente coloca mais dados para aprender alguém de uma forma mais justa, em vez de como que a gente coloca dados para avaliar melhor qual é a forma de lidar com delitos ou com infrações, enfim, com comportamentos desagradáveis? Que volta para aquela chave. Se a gente aplica, mesmo que um conhecimento imperfeito, para ajudar as pessoas, talvez a gente consiga pelo menos melhorar
as formas de ajuda que a gente possui e tornar as coisas um pouco mais objetivas, no sentido de embasar melhor as várias opiniões, mas também não exclui o ser humano da jogada. Continua sendo político, continua sendo uma questão, entre aspas, de opinião, que precisam ser embasadas, né, que precisam se qualificar. E o algoritmo, né, e esses modelos, eles podem ajudar a qualificar e mesmo simplificar determinadas atividades, né, dessobrecarregar o ser humano, né? Mas depende muito desse uso e desse entendimento mais crítico sobre como se constrói esses modelos. É isso. Bom, agora só para finalizar então. E aí vale citar, né, que também um outro exemplo que ela traz, ainda nesse capítulo, e que é um grande balizador das discussões que ela vai trazer, é o uso de estatística no beisebol, né, ou outros esportes. Por quê? Porque aí cada alvo dessas estatísticas vale muito dinheiro. A estatística, pensando no desempenho de jogadores, você tem muitos dados, você tem muitos registros de cada lance, de cada desempenho ao longo da carreira, etc. Isso é muito atualizado. Como o jogador ele vale muito dinheiro e as previsões também têm muito impacto no investimento dos times, você tem um feedback muito bom. Se o modelo ele erra, se o modelo prevê que um determinado jogador vai valer menos, aí chega na temporada e tem um desempenho melhor, se as coisas são equivocadas, você tem um feedback de correção muito intenso, porque existe um grande esforço para aprimorar esses algoritmos. Não é só um controle de massas e o que sai errado é dano colateral. Então é um bom exemplo, né, o beisebol, de como que você, em alguns campos, você tem condições muito mais favoráveis para transformar as coisas em estatísticas e conseguir fazer modelos extremamente precisos. Isso também ajuda a gente a entender um pouco das limitações quando você não tem esses dados, ou quando você não tem interesse também de tornar os resultados entendíveis, porque se você não está municiando as pessoas para responder melhor aos resultados e às avaliações, essas avaliações elas vão servir ou de forma punitiva ou de desqualificação. Mas se você entende exatamente o que você está avaliando, né, quais os lances do jogo que estão em conta, e aí você utiliza isso para alterar a realidade de uma forma positiva, aí passa a ser bem interessante. E você de fato consegue enxergar padrões que o ser humano talvez não consiga, né, ou tenha muito mais dificuldade de enxergar, correlações entre padrões que simplesmente a gente tem mais dificuldade de ligar os pontos. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, que vocês tenham entendido um pouco melhor o que é um modelo, nesse contexto, né, de modelos matemáticos, modelos algoritmos, como se constrói. Obviamente que não está entrando em termos técnicos, mas é um entendimento mais amplo da lógica disso. Eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada no resumo completo do livro e na própria obra também diretamente. Foi meu primeiro contato com a autora e eu gostei bastante, achei muito crítico e também muito bem explicado, realmente passa de uma forma bem gostosa e fluida muitos conhecimentos e também muitos casos, né, muitos exemplos desse mundo da tecnologia que às vezes a gente não conhece. Esse segundo vídeo eu tomei uma brejinha aqui, né, para aumentar um pouco a dificuldade, mas espero que tenha ficado muito legal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa comentários e também reforçando, assim como eu falei já no outro vídeo, a ideia é que eu grave vídeos sobre as coisas que eu estou estudando, não na posição de um especialista, mas sim de um jovem pesquisador, de alguém que está entrando um pouco no mundo da pesquisa, e mesmo para a gente ter essa solidariedade, esse companheirismo, né, de outras pessoas também, estudantes, pesquisadores que estão se debruçando em temas parecidos, também poder produzir seus conteúdos, a gente ter essas trocas. Então eu acho bem legal e espero que tenha ajudado. É nóis!